Oi pessoal, boa tarde! Eu coloquei aqui o telefone ao contrário para eu conseguir escrever e conseguir ensinar você a ter um conteúdo infinito e autoral. Então já manda o aviãozinho para as pessoas, já pega o papel e a caneta que hoje vai ter muito conteúdo. Vou pedir aqui para a Kézia colocar até a mesa aqui para mim. Eu vou deixar o celular para eu ir acompanhando vocês também daqui, tá bom? Kézia, fecha a porta ali, por favor. E pega a minha água, por favor. Olha, gente, eu tô vendo vocês de dois jeitos. Então vamos lá. Olha, fizeram uma pergunta pra mim que eu achei muito boa mesmo. Que é assim, Mari, como que eu consigo falar de um tema que todo mundo parece já estar falando, mas sem parecer mais do mesmo? Como que eu tiro o som disso? Só tira. Isso. E aí o que acontece? Vamos lá. O que eu vou explicar na live de hoje? A primeira coisa é, existe uma grande diferença entre o que você faz e como você faz. Então, se você não entender isso, você sempre vai se preocupar em fazer mais do mesmo. Porque o que você faz é algo que é replicável, que as pessoas fazem de uma maneira igual. Porém, como você faz, não, como você faz é único. E aí, é esse que tá o segredo, esse que é o pulo do gato. Você entender a diferença de o que você faz e como você faz. Então, para isso, eu vou usar aqui o Flipchart, tá? Vamos lá. O que versus como. Vou dar um exemplo, tá? O que você faz? Imagina que você é um fotógrafo. Você concorda que isso é o quê? Que existem vários fotógrafos? Vamos imaginar que você é uma pessoa que ensina sobre Instagram. Você conhece várias pessoas que ensinam sobre Instagram? Vamos imaginar que você é um vendedor. Um copy. Não sei o que você é. Isso daqui tá na linha de o que você faz. Mas Mari, como assim? Qual que é a diferença entre o que eu faço e como eu faço? Eu vou abrir pelo menos 2 de cada um para vocês entenderem a diferença, tá? Mas antes, confirma pra mim se a velocidade tá boa, se eu tô falando muito rápido, se eu tô falando alto, se tá dando pra entender. Eu tô aqui com outro celular pra acompanhar vocês, pra vocês conseguirem me ver. Então, se tiver ruim, vocês vão me avisando aqui, por favor. Então, vamos lá. O que eu faço? Eu sou um fotógrafo. Como eu faço? Eu capto a essência. O que eu faço? Eu sou um fotógrafo. Como eu faço? Eu extraio a personalidade. Mas Mari, como assim? Antes de eu ir pro próximo. Concorda aqui, se você está buscando um fotógrafo e você entra lá no arroba da pessoa, no Instagram da pessoa, ou até mesmo uma apresentação no WhatsApp, se você está buscando extrair a sua personalidade, você vai buscar quem? O profissional 1 ou o profissional 2? O profissional 2. E aí, se ele é um fotógrafo, existem milhões de fotógrafos no mundo, mas ele fala sempre sobre extrair a personalidade, concorda que ele vai conseguir falar mais de um mesmo tema, mas de uma maneira única e diferente, sem ficar sendo repetitivo e sem parecer que ele está copiando algo que já existe. O segredo para você ter um conteúdo autoral não é vender o quê, mas sim o como. Se você focar sempre no quê, você vai correr o risco de ser a cópia de alguém que deu certo. Se você focar no como, você corre o risco de ter sucesso, porque você vai ser você mesmo. E por mais que existam milhões de pessoas que podem fazer algo que você faz, só existe uma como você e que faz como você. E é exatamente nisso daqui que você precisa focar. As pessoas, elas não procuram o que, elas procuram como. O que é o produto, o como é o benefício do produto. Então, quando você entende qual que é o benefício que você enxerga e você entrega, fica muito mais fácil você falar de um tema sem ser repetitivo e sem parecer que está copiando alguém. Tá fazendo sentido até aqui? Comenta que eu vou olhando aqui, tá bom? Então, vamos lá. No Instagram,
o que eu faço? Eu te ajudo a crescer no Instagram. Existem várias pessoas, né? Agora, tem pessoas que podem te ajudar a crescer de maneira criativa. Outras podem te ajudar a crescer de maneira técnica. Entende que não precisa ser difícil? Mas como assim, Mari? Vou dar um exemplo aqui de duas pessoas que falam sobre Instagram, que vocês devem conhecer para vocês entenderem a diferença. Por exemplo, a gente tem o Iezer e o Paulo Cuenca. Os dois falam de Instagram e eu conheço os dois. Mas o conteúdo deles é completamente diferente. E o que cada um ensina para você crescer e ter resultado no Instagram também é diferente. Apesar de ter alguns temas em comum e alguns temas opostos, se você escolher seguir um ou escolher seguir o outro, você vai ter resultado. Mas Mari, então qual que é o melhor? Não existe o melhor, existe aquele que você mais se identifica. Talvez um seja mais criativo, o outro seja mais técnico. Não importa, a questão é que a gente acaba acompanhando e executando aquilo que faz mais sentido pra gente. Por isso que a gente tem que vender o como e não o que. Quando você vende o que, fica muito difícil as pessoas entenderem qual que é o seu diferencial. Como que elas vão te escolher se elas nem sabem o porquê você existe, o porquê você faz o que você faz. Por exemplo, eu, Mari, aqui na empresa, em tudo que a gente faz, eu tenho uma maneira muito simples e fácil de executar as coisas. Eu foco muito a simplicidade e a praticidade. Se a pessoa quer uma coisa muito complexa, se ela quer algo demorado, que demanda assim muito tempo, não faz sentido ela me contratar, porque eu quero resolver as coisas de maneira rápida, eu quero agilidade. Quer dizer que eu perco qualidade? Não, porque a gente preserva a qualidade, mas a gente gosta de resolver as coisas de maneira rápida. Agora, talvez você queira um acompanhamento a longo prazo, você queira casar com alguém, você não deve me contratar, porque eu já sou casada, eu não quero casar mais com ninguém, entende? Eu tenho essa linha e as pessoas que me conhecem, elas gostam dessa praticidade, vão se conectar comigo. Quem gosta de coisa mais demorada, mais longa, quem gosta um pouco mais de enrolação, e sim, existem pessoas que gostam de enrolação, não vão se conectar comigo, porque elas acreditam que só tem valor aquilo que é demorado, e eu defendo que só tem valor aquilo que é bom, independente do tempo. E eu acredito que o nosso tempo é o mais valioso. Então, por isso, eu procuro entregar as coisas com uma melhor qualidade no menor tempo. Entendeu? Vamos lá. Vender. Imagina que eu vendo por carisma. O outro pode vender por persuasão. Como assim, Mari? Às vezes, uma pessoa pode te ensinar vendas, uma maneira de conexão, rapport, amizade, network. O outro não, o outro vai te ensinar técnicas para você convencer a pessoa a comprar. E pode ser através de gatilhos, vontades. Você entende a diferença? Enfim, e aqui vamos fazer uma copy. A pessoa te ensina a fazer uma copy estratégica, sei lá. O outro pode te ensinar uma copy de conversão. Ou uma copy simples. Por que eu dei esse exemplo? A gente tem um cliente nosso que ele está fazendo um livro. Peraí. Um livro que é como ser um copywriter sem necessariamente você saber muito, né, sobre copy. E aí ele ensina você de uma maneira simples como você escrever uma boa copy sem necessariamente você precisar estudar muito conteúdo para fazer uma boa copy. Então essa é a linha dele. Então se você quer aprender rápido, sem precisar ser um especialista para conseguir executar um bom trabalho, ele é a pessoa, é o como dele, entende? Ah não, Mari, eu quero me tornar um profissional, eu quero fazer uma pós-graduação, um mestrado nisso, então você vai procurar uma outra pessoa que vai ser mais técnica. Vocês conseguiram entender a diferença do o que e do como? Comenta aqui pra mim que eu vou olhar aqui os comentários. Vocês conseguiram entender? Eu tô olhando pra cá. Vocês conseguiram entender a diferença entre o que você faz e como você faz? Tá fazendo sentido até aqui? Comenta pra mim pra eu continuar, tá bom? Tá. Mari, eu já entendi a diferença entre o que eu faço e como eu faço. Mas agora eu quero saber como eu descubro o meu como, o meu jeito. Porque eu acho incrível isso que você está falando, eu fico encantado vendo. E eu quero muito saber qual que é o meu como, porque parece que eu só estou vendendo o quê? Eu não identifiquei o meu como. Como que eu faço isso, Mari? Me ajuda, por favor.
Fala aí quem tá com essa dúvida. Vamos lá. O seu como, ele é o seu jeito de fazer as coisas. E é incrível porque o seu como, ele tá em tudo que você faz. É como se fosse o seu toque especial, sabe? Parece que as pessoas olham e falam, poxa, tem um dedinho da Mari ali, tem um dedinho da Kes ali, tem um dedinho do Jorge ali. A pessoa, ela enxerga você, mas muitas vezes ela não sabe nem explicar o porquê. Vou contar uma história pra vocês. Na semana passada, a gente estava num grupo de mastermind e muitas pessoas lá ainda não me conheciam. E aí eu comecei a conversar com algumas e apresentei o nosso trabalho e teve duas delas que perguntaram assim pra mim, Mari, você fez um livro de fulano? Eu falei, fiz, por quê? Dele, olha, eu tinha visto o livro dele, gostei muito e agora eu tô olhando o seu trabalho e eu percebi uma similaridade. A pessoa, ela não soube me responder o que foi, mas ela olhou e ela viu um padrão, ela viu um como da Mari em fazer as coisas, entende? E aí você fala, poxa Mari, mas como assim? É padronizado o processo de vocês? Não. Engraçado que os projetos que ela viu foi diferente do outro projeto, não foram nem os mesmos profissionais que fizeram, mas ela conseguiu identificar um padrão. Então, já que esse como é o seu jeito, como que você descobre o seu? A primeira coisa que você precisa entender é que o seu como, ele está em detalhes que muitas vezes passam despercebidos por você. Por quê? Aquilo que você é bom é tão fácil e natural para você que muitas vezes você não percebe. Sabe quando você dá um conselho para alguém ou fala alguma coisa e a pessoa vira e fala assim, caramba, isso me ajudou demais, isso mudou a minha vida. Mas por dentro você pensa e fala, meu, não é possível que foi só isso que mudou a vida dela. O seu como, ele é tão óbvio, tão fácil para você que você não percebe, que você não dá valor. Mas vamos anotar uma coisa que é muito importante? Eu vou pedir para vocês escreverem. Não é porque é fácil que não tem valor. Então, é muito fácil para você o seu como. E muitas vezes você não valoriza por conta disso. Mas você precisa entender que exatamente isso que é valioso. É o seu jeito. Sabe aquele óbvio que precisa ser dito? O seu como é o seu óbvio. São detalhes que você identifica que para outras pessoas passa despercebido. São coisas que você enxerga que outras pessoas não observam. Hoje, por exemplo, lá no grupo de Mastermind, o Hilário, que faz parte do nosso grupo, ele mandou uma postagem assim. A Anvisa pede para que na caixa de ovos esteja escrito atenção, atenção contém ovos. Atenção, alérgicos contém ovos. E aí você pode rir, né? Poxa, mas como assim? É uma caixa de ovos, uma pessoa que é alérgica a ovos, ela tem que saber. Sim, mas a gente precisa entender que as pessoas só sabem daquilo que é informado a elas. Não existem pessoas burras, existem pessoas mal informadas. Eu me lembro que quando eu dava aula, uma vez teve um aluno que perguntou assim pra mim, professora, quando que eu uso vírgula? E eu, gente, não sei se vocês sabem, eu dava aula de matemática, tá? Não era português. E aí eu fiquei pensando, vírgula? Como assim? Ele professor, eu quero saber quando que eu uso o símbolo vírgula ou quando eu escrevo a palavra vírgula. E aí eu lembro que os colegas até começaram a tirar sarro na hora e eu falei, ótima pergunta. Por que é ótima pergunta? Hoje você sabe que a gente não escreve a palavra vírgula porque alguém te explicou. Mas aquele aluno não sabia. Então eu parei a aula, peguei todos os símbolos e expliquei para ele, olha, o símbolo vírgula a gente não escreve, a gente só coloca o símbolo, a gente chama ele assim, mas não é utilizado da maneira extensa. E expliquei, e aí por esse motivo ele aprendeu. E sabe por que foi muito boa a pergunta dele? Porque ele teve coragem de perguntar. E muitas vezes você não sabe de algo porque você tem vergonha, você tem medo de perguntar. E eu preciso te falar, você não pode ter medo de saber as coisas, você não pode ter medo de querer aprender. Você tem que ter medo de ficar do mesmo jeito, de não sair do lugar. E se você não tem coragem, se você não ousa arriscar, dificilmente você vai merecer ganhar. Então, o seu como realmente é o seu diferencial. É como você faz tudo, tá bom? E como que você descobre o seu como? Vamos lá. Tem 3 coisinhas para você descobrir o seu como. A primeira delas é você perceber um padrão. Quando você
vai fazer as coisas, com o que você se preocupa? Onde você olha? O que você observa? O que para você é mais importante? Por exemplo, meu padrão é tempo, excelência e inovação. Tudo que eu vou fazer, eu me preocupo com isso, é meio que inconsciente. Eu falo, essa qualidade tá ruim, isso daqui tá sem graça, tá demorando demais. A gente contrata muitas pessoas, e quando as pessoas me passam um prazo longo assim, eu falo, gente, isso tá demorando demais. Mas como assim tá demorando demais? É, porque eu tenho pressa. Eu quero tudo pra ontem. Eu brinco que se não tá pronto, tá atrasado. Então eu tenho essa urgência. E me incomoda eu não poder executar as coisas na velocidade que eu gostaria. Então, o meu padrão é o quê? Excelência, agilidade e inovação. Qual que é o seu padrão? O que você observa primeiro? Você vai num restaurante, o que você percebe? O que você vê que é importante? O que não é importante? Começa a perceber o seu padrão, tá bom? Difícil ver isso? Segundo item, deixa eu pegar aqui que caiu. Você percebeu o seu padrão? Segunda coisa. Perguntas. Como assim, Mari? Uma coisa é você perceber o seu padrão. Outra coisa é você perceber quais perguntas você sempre faz. Sabe quando alguém te conta de um negócio, te conta de um produto, te conta de um serviço, te conta de um lugar? O que você pergunta? Eu, por exemplo, se alguém me chama para viajar, eu quero saber como que é o lugar, se tem uma boa qualidade, se tem uma boa infraestrutura. Se eu for viajar com amigos para ficar numa casa, eu quero saber se vai ter um quarto só para mim com banheiro. Então, eu faço perguntas que me ajudam a remeter o meu padrão. Então, o que é importante para mim? O padrão, ele é parecido com pergunta, mas o padrão a gente tem em verbos, podemos dizer, em substantivo, não sei. Agora, a pergunta é assim, o que você sempre pergunta quando você vai contratar um serviço ou quando você vai vender um serviço? Quando você vai comprar um produto ou vai oferecer um produto. O que para você é importante? Imagine que alguém te apresentou algo e você fala assim, o que não pode faltar? Tá fazendo sentido? Deixa eu ver aqui as perguntas. Pessoal, tá fazendo sentido o que eu expliquei até aqui? Reage aí pra mim. Vocês estão vendo que eu tô falando com vocês como se eu estivesse aqui, tá? Responde pra mim se tá fazendo sentido, se tá confuso, se não tá confuso, tá? Então eu quero que vocês escrevam aí, padrão e perguntas. Que aí eu vou pro último item, para você descobrir o seu como. Você identificou o seu padrão? Você identificou quais perguntas você precisa saber? E aí, você precisa de um terceiro item que é muito importante. Tá fazendo sentido? Tá fazendo sentido? Vocês não estão escrevendo, padrão e perguntas. E eu vou pro terceiro item e a gente já tá acabando, tá? O que eu vou pedir pra vocês? Vocês estão vendo que ali do lado tem um balãozinho, uma caixinha de perguntas? Eu vou pedir pra vocês mandarem a dúvida de vocês ali, porque se der tempo, eu vou responder algumas perguntas, tá bom? Então vamos lá. Padrão, perguntas, e o terceiro é... Quer chutar qual que é o terceiro? Promessa. Então eu chamo de 3 P's do como. Primeira coisa, qual que é o seu padrão? O que pra você é importante? Segunda coisa, qual pergunta que você sempre faz? E a terceira, qual promessa tá intrínseca no seu produto ou no seu serviço? Você sabe me responder isso? Se eu quiser te contratar agora, não importa o que você faz, eu falo assim pra mim, ao final, o que você vai me entregar? É o que? Algo de qualidade? É o meu caminho, é o meu resultado? É uma fotografia? É um retrato? O que você vai me entregar? Mas como assim, Mari? A promessa é a promessa. Por exemplo, hoje, se você fechar um livro aqui na empresa, eu vou falar pra você que eu te ajudo a extrair o conhecimento que tá dentro de você. A gente fala aqui que a gente traz as palavras dos céus pra terra. Sabe por quê? Porque em cada um de nós tem o DNA de Deus, tem o DNA do céu. Então, quando eu falo que eu vou trazer as palavras dos céus para a terra, quer dizer que a gente vai ajudar as pessoas a trazer o conhecimento delas para o mundo. É isso que a gente acredita, é essa a nossa promessa. Mas nem sempre é algo que a gente fala, mas é algo que a gente sente.
A promessa, ela não é necessariamente aquilo, uma oferta, uma venda. É aquilo que você acredita. É aquilo que você defende. É o motivo que você faz o que você faz. É aquilo que te move. Isso está o seu como. O que te move? O que faz você fazer o que você faz? Você sabe me responder isso? Porque é isso que você tem que vender para as pessoas. O seu padrão, as suas perguntas e a sua promessa. E tudo isso junta o seu como. E sabe o que é mais interessante de tudo isso? Que esses 3 itens, eles não são coisas soltas, que você senta e solta. São coisas que estão em você. São coisas que você construiu de acordo com toda a sua trajetória. É uma mistura do que você viu, não viu, errou e aprendeu, o que você percebeu que é importante, o que não é importante. Tudo isso é o seu como. E sabe como que eu chamo também o como? Eu chamo de método. É o seu método, é o seu jeito de fazer as coisas. É a sua trajetória, é a sua rota, é a sua história. Sabe tudo aquilo que você sofreu quando você era criança? Fez você chegar aqui, até aqui hoje. Sabe tudo aquilo que você não sofreu? Também fez você chegar até aqui hoje. Então, o seu como, ele é tão valioso que se você decidir hoje entregar ele para alguém, você não consegue. Porque ele só é acessado conforme a necessidade. Conforme aquilo que você precisa. Então, você não consegue entregar o seu como para alguém de mão beijada. Você usa ele conforme você vai acessando. Quem aqui já viu aquele filme Quem Quer Ser um Milionário? Ele tem um retrato muito bom do como, da rota. Como que você sabe me responder isso? Tá fazendo sentido? Comenta aqui. Vocês querem uma história de um como minha pra gente fechar? A pessoa não mandou pergunta. Vou contar uma história pra vocês, tá? Pra gente fechar aqui. Oi? Mandou. Mandou? Uhum. Só que você tem que ver do seu. Ah, né? Eu tenho que ver do meu. Tá, vamos lá. Vocês querem a história ou querem que eu responda a pergunta? Um dos dois, que eu tenho que escolher um dos dois. Eu não consigo fazer os dois. História, pergunta. Responde aqui pra mim. Nossa, gente, é muito estranho fazer live ao contrário, porque eu não consigo ver e falar ao mesmo tempo. É muito confuso. Quantas perguntas tem? Tá. Eu vou responder uma pergunta. Seleciona aí pra mim, Kézia, por favor. Depois da história eu vou deixar pra quarta-feira, tá bom? Lê a pergunta, por favor. Falo sobre vinhos, mas acho difícil ser tão autoral, onde todos falam do mesmo produto. Tá. Tá aparecendo aí a pergunta pra eles? Dá pra colocar pra aparecer? Agora tá. Então tá. Falo sobre vinhos, mas eu acho difícil ser tão autoral. Por que você fala de vinho? O que é importante pra você? Você acha que o quê? Que o vinho conecta, o vinho aproxima, o vinho é sedutor, ele apaixona, ele faz você viajar, faz você experimentar, ele faz o quê? Você saborear melhor a vida? Por que você fala de vinho? Qual que é o seu diferencial? Uma vez eu conheci um casal que ele falava de vinho e viagens, mas sabe qual que era o como deles? Era o amor, era o relacionamento. Eles ensinavam você a restaurar o seu casamento com vinhos e viagens. Eu tenho uma outra amiga que fala de vinho de uma maneira maravilhosa, a Isa. Ela fala muito sobre saborizar, sobre combinar. Ela tem vários comos na comunicação dela. Por que você fala de vinho? Qual que é o seu diferencial? Por que você escolheu esse tema? Por que você gosta de vinho? Por que você procurou se especializar nisso? Você sabe me responder? Porque a resposta que você tá nas perguntas que eu estou te fazendo. Você sabe me responder? Então eu preciso disso para poder te ajudar. É muito fácil você falar que é difícil. É muito fácil, mas eu não quero saber por que é difícil. Eu quero saber o que te motiva. Por que você fala de vinho e não de cerveja? Por que você fala de vinho e não de, sei lá, drinks, gin? Por que você fala de vinho e não de chocolate? Existe algo maior que te motiva. Já parou pra pensar nisso? Fez sentido? Próxima pergunta e última. Tá. O como é o propósito? O como é o propósito? Muito boa essa pergunta. Você sabe o que é um propósito? É quando você... Existe hoje, né, um movimento muito forte para você descobrir o seu propósito de vida, para você descobrir o que você quer, por que você veio ao mundo. Só que a questão é que você não descobre o seu porquê e começa a agir. Você age para descobrir o seu porquê. O seu propósito,
Na verdade, a gente tem um único propósito na vida, né? Que é se relacionar com Deus. Só que dentro desse propósito, a gente tem o quê? Servir ao próximo, servir ao mundo, servir às pessoas. Ser uma ferramenta de transformação, né? Ser um portal, enfim, de amor aqui na Terra. E aí, quando você pergunta como é o propósito, eu não acredito necessariamente que existe um único propósito. Eu acredito que existem vários propósitos. E conforme você vai caminhando, você descobre algo maior. Por exemplo, eu sinto muito que o nosso propósito aqui é trazer essas palavras dos céus para a Terra. Mas isso é um dos propósitos que a gente tem. É um dos nossos como. Mas existem outros. A gente quer despertar pessoas. A gente quer passar uma mensagem bonita. A gente quer fazer as pessoas acreditarem nelas. Eu acho que um único propósito é algo tão pequeno para definir a grandeza que você é, para definir a magnitude que a gente tem. Como você quer se definir em apenas uma coisa? Se você pudesse escolher um único sonho, você queria sonhar uma vez só? Ou você queria sonhar e realizar todos os dias? Então, eu acho que eu me desprenderia um pouco dessa questão de propósito e pensaria assim, poxa, o que eu quero conquistar hoje? Qual que é o meu como? O que pra mim é importante agora? E você começa a agir. E daí você vai pro próximo pra se encontrar. Porque o como, ele é realmente uma descoberta. Que você entende aquilo que é importante pra você. Qual que é o seu padrão? Quais são as suas perguntas? Quais são as suas promessas? E você vai se descobrindo. Eu, por exemplo, eu não foi de repente que eu entendi que eu falo de método. Eu comecei com o processo, eu comecei trabalhando com livros, fui para educação, apostilas, didática, até eu entender que a minha essência é método. Até eu entender que eu era boa em tudo quando era criança, porque eu tinha um pensamento estratégico para só executar atividades que eu era altamente capaz de realizar e vencer. Aquilo que eu não era boa eu descartava. Isso é um pensamento estratégico. Pensamento estratégico é método. E eu usei essa palavra porque ela comunica mais fácil com as pessoas. Então, o meu como, ele foi construído. E pode ser que daqui a 6 meses eu descubra uma palavra melhor, que consiga traduzir mais ainda o que eu faço. Entende? Então, eu acho que as pessoas elas se prendem muito a detalhes que não são tão significantes para poder dar uma caminhada, para poder agir de maneira exponencial na sua vida. Fez sentido? Livro Palavras do Céu. Gente, ó, tá faltando 1 minutinho. Olha, a gente vai ficando por aqui, tá? Eu quero agradecer a presença de todos vocês. Vou pedir pra vocês colocarem uma palavra. O que vocês mais aprenderam na live de hoje. E eu estou pensando, em vez de fazer as lives segunda, quarta e sexta, escolher um dia e fazer um aulão de 1 hora. Então eu vou deixar uma votação pra ver o que vocês preferem, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Obrigada pelo tempo de vocês. Um beijo no coração de cada um. E até mais.